Olá, amigos telespectadores da programação da TV Ativa. Nós ficamos muito felizes de chegar ao teu lar para te transmitir a Palavra de Deus no programa Viver é Cristo. E aqui está aqui do meu lado André Marcelino. Um prazer, André. Prazer é meu. Prazer tê-lo aqui para transmitir a Palavra de Deus, né, André? Sim. O que Deus colocou no teu coração para transmitir hoje para os nossos telespectadores, André? Hoje a gente vai ver o que a Palavra de Deus tem a dizer sobre o propósito de nossas vidas aqui nesse mundo. Então fica conosco, 30 minutos de programa, onde o nosso Deus fala com você agora, através da sua palavra, no programa O Viver é Cristo. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Caros amigos da TV Ativa, é um prazer para mim estar aqui hoje com vocês para poder, durante alguns poucos minutos, poder compartilhar a Palavra de Deus com vocês. Para isso, eu convido aqueles que quiserem abrir a Palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Eclesiastes,
capítulo 2 e verso 1. Eclesiastes, capítulo 2 e verso 1. A leitura vai ser talvez um pouco extensa, mas com certeza Deus tem a nos falar também através desse texto da palavra dele. A palavra diz o seguinte: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem os olhos que enxergam, mas os tolos andam nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá o domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol, pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo. É uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, o seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. De fato, esse texto às vezes parece um pouco pesado quando nós lemos. E muito por conta da perspectiva que Salomão dá nessa leitura em que nós lemos. Talvez, espectador, você já ouviu desde criança uma perguntinha que geralmente fazemos quando vemos uma criança, que é: o que você será quando crescer? É uma pergunta inocente, mas que no fundo dela traz uma questão que permeia o coração de toda a humanidade, que é: quem nós somos? Qual é o nosso propósito aqui nesse mundo? E se nós olharmos para a história, vemos que muitos homens tentaram responder essa questão. Os gregos antigos tentaram, através dos seus grandes filósofos e de sua lógica, tentar descobrir quem eles eram.
mas não encontraram resposta alguma. Os iluministas, no século XVIII, através do avanço da tecnologia, pensaram que através da ciência descobririam quem eles eram e qual era o propósito deles, mas também não encontraram respostas. Em nossa época, talvez essa pergunta nunca esteve tão em pauta quanto em nossos dias. A chamada sociedade pós-moderna, onde todos os conceitos são destruídos, não há valor absoluto nenhum. A ordem é desconstruir tudo. E nessa desconstrução, paira ainda a pergunta: quem somos nós? Quem somos nós? Se nós olharmos o texto, Salomão, e lembre-se, Salomão foi um dos homens mais sábios desse mundo e também um dos mais ricos. Tentou, talvez, encontrar qual seria as 3 principais respostas para essas perguntas. Eu sou aquilo que possuo, eu sou aquilo que penso, eu sou aquilo que faço. E através de toda a sua riqueza e toda a sua sabedoria, Salomão tentou ir a fundo nessas 3 coisas. Ele comprou tudo o que ele queria. Tudo que os seus olhos desejavam, tudo que seu coração almejava, Salomão teve. Teve mulheres, teve grandes empreendimentos, terras, mas no final ele viu que era tudo inútil. Ele viu que no final ele teria que deixar tudo aquilo para uma outra pessoa desfrutar. Mas ele também tentou seguir pela vereda do conhecimento. E através da sabedoria ele tentou estudar e ir a fundo em toda a ciência. Mas ele viu que também era inútil. Pois ele viu que o mesmo fim que o tolo teria, ele também teria. Ambos morreriam e iriam para o cemitério. Ele também lançou mão de grandes empreendimentos, grandes trabalhos, grandes construções, porque ele tinha o desejo de ser lembrado, mas ele viu que um dia isso também passaria. Seria tudo inútil. Não haveria nada que ele pudesse comprar, nada que ele pudesse saber, nada que ele pudesse fazer que poderia dar razão à sua existência, que poderia dizer quem ele era. Muitos séculos depois, veio um outro homem, chamado Paulo. Em um dos seus muitos escritos, em sua carta aos Filipenses, Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, tendo fartura, passando necessidade, ele aprendeu a viver contente. E tudo ele poderia naquele que o fortaleceria. Ainda mais para frente, em Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava conversando com os atenienses, ele disse que nessa mesma pessoa ele vivia, ele se movia, ele existia. Mas quem é esse? Quem é esse a quem Paulo atribui tamanho poder? E não para por aí. Em Romanos ele diz que quer ele estivesse vivo ou morto, ele pertencia a ele. E finalmente ainda em Efésios, na sua carta aos Efésios, Paulo diz que todas as coisas, quer as coisas celestiais ou quer as coisas terrenas, convergiam nele. De modo que quem é esta pessoa tão grande? Não pode ser outra senão Cristo Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia nos diz que todas as coisas só existem por causa dele, para ele e por meio dele. Inclusive eu e você, nós existimos para a glória de Deus. E se não fosse a glória de Deus, nada existiria. Deus e não os nossos interesses devem ser o centro de nossa vida. Nós vivemos e morremos para a glória de Deus. Somos criatura dele. Somos criados, sustentados, remidos, galardoados por ele. Quer vivamos, quer morramos, quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para a glória de Deus.
Ele é o centro de todo o universo e de tudo que existe. Só existe por causa dele. De modo que nele nós conseguimos saber quem nós somos. Caro espectador, há um motivo para os cristãos se chamarem cristãos. É o fato de que a nossa identidade, aquilo que nós somos, está enraizado, firmado, estabelecido na pessoa de Cristo Jesus. E nele nós sabemos exatamente quem nós somos. Nós sabemos exatamente qual é o nosso propósito. E você? Você sabe quem você é? Você sabe qual é o teu propósito aqui nesse mundo? Para que você existe? Para que você foi criado? A palavra de Deus diz que você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para ser um adorador de Cristo. E é por isso que, nesse momento, a minha oração e o meu pedido é que reconheça que Cristo Jesus é o Senhor da sua vida. De que você e nós, em nossos pecados, em nossa maldade, nós estamos longe e nós precisamos desesperadamente desse Senhor. Nós precisamos dele, porque ele é a razão da nossa existência. Só ele dá sentido a todas as coisas. Você quer saber quem você é? Você quer saber qual é o sentido da sua vida? O sentido da sua vida é Cristo Jesus e a salvação que só há nele. Eu rogo para que essa curta mensagem, essas breves palavras possam encontrar um coração, teu coração. E você que pode estar perdido, como Salomão, em sua busca por tentar se descobrir em tantas coisas que esse mundo oferece, mas que em nada supre os nossos anseios, as nossas necessidades. Eu rogo para que você se volte para Cristo, o centro de todas as coisas, o centro da nossa existência, a razão do nosso viver. E reconheça que só Ele é capaz de te salvar, de te sustentar e te fazer plenamente satisfeito, descobrindo quem você é e o propósito da sua existência. Que Deus possa te abençoar. Amém. Olá, eu sou Marcos Soares e quero compartilhar com você algum pensamento sobre a graça de Deus. Essa extraordinária e maravilhosa graça. A graça de Deus tem sido motivo de encantar e prender a atenção de pregadores, ensinadores e de pessoas que amam a Deus de maneira geral. Não é para menos, ela transforma pessoas inúteis e sem nenhum valor em verdadeiros tesouros. Eu gosto de assistir aqueles programas de televisão que mostram a recuperação de carros antigos. Mecânicos, funileiros, pessoas especializadas nisso, encontram carros que às vezes estão parados por anos nas garagens, cobertos de poeira, cheios de ferrugem, mas eles, como são especializados e têm um olhar diferente do nosso, conseguem ver que debaixo de tudo aquilo existe algum valor. Eles levam aqueles carros para suas oficinas e dentro de alguns dias transformam aquilo em peças caríssimas que valem alguns milhares de dólares. Cada vez que eu assisto um programa assim, eu lembro que foi exatamente isso que Deus fez comigo através de sua graça. Todos nós passamos por essa experiência se já conhecemos a Jesus. Estávamos debaixo da poeira e da ferrugem do pecado, mas Deus nos olhou não por aquilo que nós éramos, mas por aquilo que Ele poderia fazer de nós depois que sua graça nos transformasse. A graça de Deus é algo que devemos desfrutar, é algo que não podemos explicar, mas também é algo de que não devemos abusar. Nos próximos programas, vamos pensar em alguns ladrões da graça de Deus, descritos por Paulo na sua carta aos Gálatas. Até lá!
padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Oh, quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois mais salvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Conselho de Deus. Gostaria de deixar algumas palavras com vocês também nesse momento, que se encontra em Efésios capítulo 1 e verso 7. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1 e verso 7. Diz o seguinte a palavra de Deus: Nele temos a redenção por meio de seu sangue e o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é,
de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Meu caro ouvinte, muitas vezes nós confundimos a nossa vida e a história que está sendo contada. Não se trata de mim, não se trata de você, mas a história que está sendo contada é a história de Deus. Ele é o centro, Ele é o personagem principal, é dele que se trata todas as coisas. De modo que quando nós pensamos nisso, duas coisas me vêm à mente, ou dois pensamentos. O primeiro de que eu tenho que reconhecer a minha posição de servo e humilde diante de Deus. Porque é o que nós somos, servos dele. Ele é a pessoa principal, ele é o Senhor, é dele a história, é dele a vontade a ser feita e não a minha. De modo que eu tenho que reconhecer qual é o meu lugar, e o meu lugar é aos pés desse Senhor. Mas ao mesmo tempo, isso me dá uma paz, uma tranquilidade tão grande, porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Porque se é a história dele que está sendo contada, Ele comanda toda a história. Então, de modo que eu posso viver em paz, em tranquilidade, em saber que não se trata de mim, mas dele. E não se trata de eu tentar controlar nada, porque Ele controla todas as coisas. Que você também possa ter esse mesmo pensamento, em lembrar que nos momentos de dificuldade e também nos momentos de alegria, em saber que Ele é a razão de tudo que acontece. Ele é o centro. Ele é o real sentido da nossa existência. Que Deus possa te abençoar. Amém. Chegamos ao finalzinho do programa Ao Viver é Cristo. Eu te convido a passar um zap para nós, seu nome. Queremos estar orando a teu favor, a favor da tua família, 998-08-1313. E nesse momento, o nosso irmão André vai estar encerrando com uma palavra de oração, André, a favor dos nossos telespectadores. Vamos orar. Deus amado, nosso grandíssimo Pai, que privilégio, Senhor, poder falar contigo, poder chegar diante da Tua presença e abrir nossos corações, poder deixar os nossos desejos, nossos anseios, nossos pedidos. Oramos que esse breve programa, essas breves palavras que foram ditas, possam encontrar um coração sedento, possam encontrar lares e pessoas que de fato necessitam, Senhor, do teu auxílio, da Tua presença, da Tua paz. Que o Senhor possa ser com todos os que ouviram, que o Senhor possa ser com cada pessoa que necessita do Teu auxílio. Nós não conhecemos todas as pessoas, mas o Senhor conhece. Não conhecemos todos os lares, mas o Senhor conhece. E é capaz de cuidar, abençoar e zelar de cada um deles. E esse é o nosso pedido. Que o Senhor leve o Teu Evangelho, leve a Tua presença, leve a Tua paz, leve o Senhor Jesus a cada pessoa que ouviu e assistiu esse programa. Louvado e engrandecido seja o Teu santo e bendito nome. Oramos confiado no nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Até o próximo programa Ao Viver é Cristo.